No calor escaldante de uma autoestrada do Nevada, a linha entre a vida e a morte é muitas vezes pintada com sangue e gasolina. Dizem que não se deve julgar um livro pela capa. Mas naquela tarde escaldante, um dos mais poderosos chefes da máfia da Costa Leste aprendeu essa lição da forma mais brutal possível. Maureen Holloway, uma fugitiva de 17 anos procurada pelo Estado, faminta e aterrorizada, fez uma escolha naquele dia. Quando uma carrinha de entregas esmagou um jovem contra o asfalto, Maureen não fugiu. Ela ficou. Mesmo quando as chamas começaram a lamber o céu, mesmo quando o rugido de jipes pretos abalou o chão sob os seus pés, o que aconteceu a seguir não foi apenas um resgate. Foi uma guerra pela alma de uma rapariga que poria o homem mais perigoso da América de joelhos. Esta é a verdadeira história da rapariga que não desistiu. Se esta história o comoveu, deixe o seu like e partilhe-a com alguém que precise de a ouvir. Inscreva-se e ative o sininho para nunca perder outra história de coragem, sobrevivência e das famílias que escolhemos. Até a próxima. Maureen Holloway caminhava pela berma da Interestadual 15, os seus tênis gastos a arrastarem-se pelo cascalho escaldante. Ela tinha 17 anos, mas ao olhá-la agora, alguém poderia confundi-la com um fantasma a vaguear pelo deserto. Uma camisola com capuz cinzenta e larga cobria-lhe a cabeça, escondendo o cabelo castanho emaranhado que não era lavado há dias, por baixo do tecido pesado. O seu corpo era tão magro que as suas omoplatas pressionavam fortemente contra o pano, como as asas frágeis de um pássaro prestes a quebrar. Os seus olhos castanhos escuros nunca paravam de examinar o mundo à sua volta, alerta e desconfiada como um animal selvagem há muito habituado a ser caçado. Cada vez que um carro passava a alta velocidade, ela baixava ligeiramente a cabeça e encolhia-se, tentando diminuir, tentando tornar-se invisível sob o sol ardente do Nevada. 3 semanas. Fazia 3 semanas que ela tinha saído pela janela do seu quarto em Sacramento e desaparecido na noite. Dentro do bolso desbotado das suas calças de ganga estavam $14 e algumas moedas soltas. A velha mochila pendurada ao ombro continha metade de uma barra de proteína, uma garrafa de água vazia e tudo o que ela possuía no mundo. Ela não tinha telemóvel porque tinha medo de ser rastreada. Não tinha identificação porque a deixou para trás naquela casa do inferno. Tudo o que ela tinha eram pernas doridas e a teimosa vontade de sobreviver. A memória da última noite ainda estava fresca, crua como uma ferida aberta. Douglas Pratt, o homem que o sistema chamava de seu pai de acolhimento, tinha chegado à casa bêbado. Maureen ainda se lembrava do cheiro forte a uísque, dos passos pesados nas escadas e dos olhos turvos cheios de ódio quando ele abriu a porta do seu quarto à força. Naquela noite, ela encolheu-se no chão, com as costelas a doer tanto que mal conseguia respirar, e fez uma promessa a si mesma, que se sobrevivesse até de manhã, nunca mais voltaria. Nunca. Maureen aprendeu muitas coisas durante 10 anos no sistema de acolhimento familiar. Aprendeu a reconhecer o perigo apenas olhando nos olhos de um adulto. Aprendeu a encontrar a saída mais próxima em qualquer sala antes mesmo de pensar em sentar-se. Aprendeu a desaparecer, a tornar-se uma sombra, a não ser ninguém, porque ser ninguém significava que ninguém a podia magoar. O seu objetivo era dolorosamente simples: sobreviver até fazer 18 anos. Faltava menos de um ano. Apenas mais um ano e ela estaria livre do sistema. Livre de homens como Pratt, livre das mentiras que as pessoas contavam sobre família e segurança. Uma estação de serviço apareceu à frente como um oásis no deserto de Mojave. Era velha e gasta, com uma placa desbotada, bombas enferrujadas e uma pequena loja de conveniência sentada silenciosamente sob o sol escaldante. Maureen empurrou a porta e entrou. O pequeno sino tocou por cima da sua cabeça, o ar frio do ar-condicionado correu contra o seu rosto como um abraço. Ela ficou ali por um momento, fechando os olhos, deixando o frescor envolvê-la antes de caminhar em direção às prateleiras. Uma garrafa de água. Era tudo o que ela precisava. Maureen parou ao balcão e despejou as moedas na palma da mão, contando-as uma a uma. A caixa, uma mulher de meia-idade com cabelo loiro descolorido pelo sol, olhou para ela com uma mistura de curiosidade e pena. Maureen odiava aquele olhar. Ela não precisava da pena de ninguém. Só precisava que a deixassem em paz. Lá fora, outra vez, Maureen abriu a garrafa e bebeu um longo gole. A água fria desceu pela sua garganta seca e ela soltou um suspiro silencioso de alívio.
Ninguém a procurava, ninguém se importava, e isso era ao mesmo tempo uma maldição e uma bênção. Uma maldição porque ela estava completamente sozinha neste mundo. Uma bênção porque pelo menos ninguém a estava a caçar, ou pelo menos era nisso que ela acreditava. Marin estava prestes a começar a andar novamente quando de repente congelou. Uma caravana de veículos pretos apareceu na autoestrada, virando para a estação de serviço como uma matilha de lobos a mover-se em formação perfeita. 4 escalades pretos e brilhantes. 2 Mercedes Maybachs com vidros escuros e fumados a refletir o sol ofuscante. Tudo naquela caravana irradiava uma mensagem clara: perigo. E Marin Holloway, a rapariga que tinha sobrevivido apenas por instinto, sabia que precisava de desaparecer imediatamente. Marin deu um passo para trás. O instinto de sobrevivência, afiado por 10 anos de dificuldades, ativou-se instantaneamente. Ela deslizou silenciosamente para o espaço estreito entre a parede da estação de serviço e um grande contentor de lixo, onde a sombra engoliu a sua forma, e ninguém a notaria a menos que procurasse deliberadamente. Por uma fresta fina, ela observou a caravana parar. As portas abriram-se ao mesmo tempo, movendo-se com a precisão de uma rotina praticada centenas de vezes. Os homens saíram um a um. Cada um deles usava fatos pretos perfeitamente talhados, camisas brancas impecáveis e gravatas direitas e imaculadas. Eles não se pareciam com os empresários que Marin tinha visto na televisão ou nas ruas de Sacramento. Os empresários comuns pareciam suaves, inofensivos, quase seguros. Estes homens eram outra coisa completamente diferente. Os seus movimentos eram rápidos e exatos, como soldados treinados. Os seus olhos varriam a área da mesma forma que os lobos estudam as bordas de uma floresta, medindo cada sombra, cada canto, cada possível ameaça. Os músculos debaixo dos seus casacos estavam tensos, e Marin podia jurar que viu o contorno de pistolas escondidas sob os casacos de pelo menos 3 deles. Este era um nível diferente de perigo. Este era o tipo de mundo onde até Douglas Pratt teria baixado a cabeça. O coração de Marin começou a bater mais rápido quando o último homem saiu do Maybach da frente. Ele era mais alto que os outros, talvez 1,88 m, com uma constituição magra que carregava a força silenciosa de uma pantera em repouso. O seu cabelo preto estava penteado para trás, com fios prateados nas têmporas. A marca de um homem que já não era jovem, mas estava longe de ser velho. O seu fato de 3 peças cor de carvão assentava-lhe como se tivesse sido moldado ponto por ponto para o seu corpo. Mas o que fez Marin suster a respiração não foi a elegância cara da sua aparência. Foram os seus olhos, cinzentos como aço, frios como metal de inverno, afiados como uma lâmina. Eles moveram-se pela estação de serviço com a calma indiferença de um homem habituado a possuir tudo o que olhava. No momento em que ele apareceu, as pessoas à sua volta calaram-se sem que uma palavra fosse dita. Ninguém deu uma ordem. Ninguém exigiu silêncio. No entanto, até o próprio ar parecia engrossar na presença deste homem. Um dos seus subordinados aproximou-se e inclinou-se para dizer algo em voz baixa. Marin aguçou os ouvidos e apanhou fragmentos levados pelo vento quente. Certifique-se de que ele volta para a escola em segurança. Sem erros. A voz do homem de cabelo prateado era baixa e firme, como pequenas pedras a rolar sob um riacho raso. Não era alta, não era apressada. No entanto, carregava uma autoridade tão absoluta que ninguém que a ouvisse sequer consideraria desafiá-la. O subordinado acenou imediatamente e afastou-se como se tivesse acabado de receber instruções de um rei sem coroa. Marin olhou para a traseira da caravana e notou um Range Rover branco estacionado no final. O veículo parecia estranhamente deslocado entre a procissão escura, como um pássaro pálido a voar por um céu noturno. Encostado a ele estava um jovem, talvez com 20 ou 21 anos, com cabelo castanho claro e um rosto que parecia surpreendentemente gentil entre homens rodeados de violência silenciosa. Ele estava encostado à porta com um telemóvel ao ouvido, a rir enquanto falava com alguém do outro lado. O seu sorriso era brilhante e despreocupado, como se não percebesse que estava no meio de uma reunião de homens de sangue frio. Marin franziu ligeiramente a testa. Quem era ele? Um filho? Um irmão mais novo? Ou apenas uma alma inocente acidentalmente arrastada para este mundo? Ela não sabia e não queria saber. Pessoas como ela nunca se deviam envolver com pessoas como eles. Nunca.
A caravana permaneceu por não mais de 5 minutos enquanto os motoristas enchiam os depósitos e alguns homens entravam na loja de conveniência. Depois, os motores rugiram novamente. Os pneus esmagaram o cascalho. A poeira levantou-se no ar como uma pequena tempestade no deserto. O Range Rover branco seguiu atrás e logo toda a caravana encolheu para pontos escuros distantes no horizonte. Maureen soltou um suspiro silencioso de alívio e encostou-se à parede aquecida pelo sol. Ela esperou 10 minutos, depois 20, certificando-se de que eles tinham realmente partido antes de sair do seu esconderijo. Ela não os queria ver novamente. Ela não queria que aqueles olhos cinzentos e frios a varressem, nem por um segundo. Enquanto caminhava, Maureen disse a si mesma que tinha tido sorte. Aquela caravana, aqueles homens, aquele mundo não tinham nada a ver com ela. Ela era apenas um fantasma invisível na autoestrada e permaneceria invisível até chegar a Las Vegas, encontrar trabalho e desaparecer completamente do sistema. Ela tinha escapado, ou pelo menos acreditava que sim. Maureen não sabia que apenas 3 quilômetros à frente na mesma estrada, o inferno estava à espera, e que o seu destino em breve se tornaria para sempre ligado ao homem com os olhos frios de aço que ela tanto tentara evitar. 3 quilômetros mais à frente, na Interestadual 15, Maureen sentiu que algo estava errado antes mesmo dos seus olhos o confirmarem. O trânsito à frente tinha parado de repente. Os carros estavam alinhados pela autoestrada como um rebanho de animais assustados, congelados no lugar. Buzinas soavam de todas as direções, misturando-se com gritos distantes levados pelo ar quente. Maureen caminhou pela berma da estrada, e daquele ângulo ela conseguia ver em frente sem a linha de veículos a bloquear a sua visão. Então ela ouviu. O primeiro som foi o grito de metal, um guincho rasgante que cortou o ar com tanta violência que ficaria na sua memória para o resto da vida. Depois veio a explosão de vidro a estilhaçar-se como milhares de cristais a esmagarem-se contra o cimento. Depois, o uivo desesperado dos travões, agudo e frenético e completamente inútil. Maureen começou a avançar, não tendo a certeza do porquê das suas pernas terem começado a correr. À medida que se aproximava, o mundo parecia entrar em câmara lenta. Uma carrinha de entregas branca, carregada com equipamento pesado, estava a tombar de lado pela estrada, o seu pneu dianteiro rebentado, a borracha queimada a encher o ar com um cheiro amargo. A carranha tinha perdido o controlo e atravessado a mediana como um monstro de aço a debater-se descontroladamente para fora da sua jaula. E o seu alvo era o Range Rover branco que viajava à frente. Maureen reconheceu aquele veículo instantaneamente, o carro no final da caravana preta. O carro que pertencia ao jovem com o sorriso gentil. No instante em que a carrinha se despenhou, Maureen sentiu como se o próprio tempo tivesse parado de respirar. Ela viu fragmentos torcidos de metal a dobrarem-se sobre si mesmos. Ela viu cacos de vidro a girarem para o sol como gotas de água presas no ar. Ela ouviu o som horrível quando toneladas de aço colapsaram sobre o jipe, esmagando-o contra o asfalto como se não fosse mais do que um brinquedo de criança. Então tudo parou. Um silêncio terrível espalhou-se pela autoestrada por alguns segundos antes que o caos se apressasse a preencher o espaço. Maureen ficou paralisada, os olhos arregalados de horror com a cena à sua frente. O Range Rover branco já não era um veículo. Era um monte de metal retorcido, preso sob o peso da carrinha virada. Vidro partido brilhava no pavimento como diamantes espalhados que não eram mais do que engano. O cheiro de borracha queimada misturava-se com o cheiro espesso de gasolina, inundando o seu nariz com algo agudo e assustador. Gasolina. Maureen viu o líquido transparente a derramar-se da carrinha destruída, espalhando-se lentamente pelo asfalto escaldante sob o sol brutal do Nevada. O seu coração apertou. Uma faísca, apenas uma pequena faísca, e tudo se tornaria um inferno. À sua volta, os motoristas começaram a encostar e a sair dos seus veículos, mas nenhum deles se aproximou. Ficaram à distância com os telemóveis levantados, a filmar, a sussurrar com vozes assustadas. Algumas pessoas já estavam a ligar para o 911, as suas vozes a tremer enquanto tentavam descrever o local e o que tinha acontecido. No entanto, nenhuma única pessoa se moveu em direção aos destroços. Quem os poderia culpar? A gasolina estava a derramar-se na estrada. O motor da carrinha estava a fumegar. Qualquer um que se aproximasse poderia morrer. Maureen virou-se ligeiramente, pronta para se afastar. Ela estava pronta para continuar a andar.
para deixar este lugar para trás, para desaparecer da mesma forma que tinha feito toda a sua vida. Este não era o seu problema. Ela não conhecia ninguém naquele carro. Ela era apenas um fantasma invisível, e os fantasmas não salvam pessoas. Então ela ouviu um grito fraco por ajuda a sair do metal torcido, frágil como um último suspiro. Ajuda, por favor, alguém. A voz de um jovem, cheia de dor e desespero e uma terrível solidão. Maureen estava a 20 metros do acidente. O cheiro de gasolina estava a ficar mais forte a cada segundo. O fumo do motor estava a se engrossar no ar. Cada instinto de sobrevivência dentro dela gritava um único comando. Foge. Foge agora. Mas aquele grito por ajuda continuava a ecoar na sua mente, repetindo-se vezes sem conta, como uma voz a erguer-se do seu próprio passado. A batalha na mente de Maureen durou apenas alguns segundos, mas para ela, estendeu-se por uma vida inteira. O instinto de sobrevivência que ela cultivara por 10 longos anos gritava com uma voz que ela conhecia demasiado bem. Foge. Este não é o teu problema. A polícia virá, eles vão verificar a identificação, vão descobrir quem tu és e vão mandar-te de volta para o Pratt. Estás livre há 3 semanas. Não estragues tudo por um estranho. Mas outra voz ergueu-se, mais pequena e mais silenciosa, mas estranhamente teimosa. Alguém lá dentro está a morrer. Alguém está a pedir ajuda. E ninguém está a vir. Então o medo instalou-se, frio e agudo como água gelada. Vais morrer com ele. A gasolina está a derramar-se por todo o lado. O motor está a fumegar. Uma faísca e tu queimarás viva com aquele carro. Tens 17 anos. Ainda tens a vida toda pela frente. Não faças nada estúpido. Maureen olhou à volta, procurando por alguém, qualquer pessoa, a mover-se em direção ao veículo destruído. Mas tudo o que ela viu foram dezenas de adultos parados, homens fortes em fatos de negócios, mulheres com malas caras, caminhonistas com braços 3 vezes o tamanho dos dela. Todos eles estavam em segurança, longe dos destroços. Telemóveis levantados para filmar ou pressionados contra os ouvidos a chamar os serviços de emergência. Nenhuma pessoa se moveu para frente. Nenhuma pessoa se aproximou do grito de ajuda que se desvanecia. A memória veio sem aviso, afiada como uma lâmina. Maureen viu-se novamente aos 9 anos, encolhida no canto de um armário escuro, os olhos inchados de chorar, o corpo a doer de nódoas negras recentes. Ela lembrou-se de sussurrar na escuridão, a implorar para que alguém a viesse salvar, a implorar para que qualquer adulto ouvisse a sua voz e a levasse daquele inferno. Mas ninguém veio. Ninguém nunca veio. Ela esperou por 10 anos, e a resposta tinha sido sempre o silêncio. Ajuda, por favor. A voz do carro destruído veio novamente, mais fraca agora, mais desesperada do que antes, e Maureen percebeu que não podia fazer o que todos os outros lhe tinham feito. Ela não podia ficar ali parada e virar as costas, enquanto alguém morria lentamente a poucos metros de onde ela estava. A decisão veio em 3 segundos. Maureen atirou a sua mochila para o chão sem se importar com quem a poderia levar ou o que poderia acontecer com ela. $14 no bolso, metade de uma barra de proteína, uma garrafa de água vazia, tudo o que ela possuía no mundo. Ela não se importava. Ela correu. Os seus tênis rasgados bateram no pavimento ardente. Cada passo a levava mais perto dos destroços fumegantes de metal torcido. Um homem na multidão gritou atrás dela. Miúda, não! Vai explodir! Maureen não parou. Ela não olhou para trás. Ela correu mais rápido, os seus pulmões a arderem com o ar quente e o cheiro espesso de gasolina. Dentro da sua mente, um pensamento soou tão claro como um sino. Se eu morrer hoje, pelo menos morro a fazer algo certo. Não a morrer na casa do Pratt como um cão abandonado. Não a morrer de desespero e solidão. Mas a morrer porque escolhi ser a pessoa que ninguém nunca foi para mim. Ela chegou aos destroços e caiu de joelhos ao lado da massa torcida que outrora fora o Range Rover branco. O cheiro de gasolina aqui era ainda mais forte, a queimar-lhe os olhos e a deixá-la tonta. O fumo do motor da carrinha flutuava à sua volta como um nevoeiro venenoso. Ela olhou à volta, procurando uma forma de entrar, procurando a fonte da voz desesperada. A única abertura era um espaço estreito entre a carrinha a pressionar para baixo e o corpo esmagado do Range Rover. Pequeno, escuro, perigoso,
mas largo o suficiente para uma rapariga magra de 17 anos. Maureen baixou-se para o chão, o seu estômago pressionado contra o asfalto. Vidro partido cortou-lhe as palmas das mãos e sangue fresco correu pela sua pele. Mas ela não sentiu dor. Ela não se importava. Lentamente ela começou a rastejar para a frente de barriga, centímetro a centímetro, espremendo-se na fenda escura entre os dois veículos destruídos. Ela tinha de entrar. Tinha de encontrar a pessoa que estava a pedir ajuda, e não iria desistir. O espaço entre a carrinha virada e o Range Rover esmagado mal tinha meio metro de largura, era escuro como breu e sufocantemente apertado. Maureen rastejou para dentro, os seus cotovelos e joelhos a rasparem no pavimento escaldante, espalhado com vidro partido. Ela podia sentir cada seixo, cada lasca de metal afiada a rasgar a sua pele, mas não parou. O cheiro de gasolina aqui era tão avassalador que o seu estômago se contorceu violentamente, e a náusea subiu-lhe à garganta. Ela tentou suster a respiração, mas o ar à sua volta era tão espesso com combustível que cada inspiração parecia engolir veneno. Uma luz fraca entrava por fendas estreitas no metal torcido, lançando finos raios pálidos através da escuridão. E naquela luz tênue, Maureen viu o jovem preso dentro dos destroços do Range Rover. O teto tinha colapsado para baixo, pressionando fortemente contra o seu peito, de modo que cada respiração era uma luta desesperada. A sua perna estava presa debaixo do painel de instrumentos esmagado. O seu cabelo castanho claro estava emaranhado com sangue de um corte na testa, e os olhos azuis, que provavelmente eram muito brilhantes noutros momentos, estavam agora arregalados de pânico e dor. Ele tinha cerca de 20, talvez 21 anos, e Maureen reconheceu-o imediatamente como o mesmo jovem que tinha visto encostado a este veículo na estação de serviço, a rir ao telemóvel, aquele com o sorriso gentil entre os homens de rosto frio. Os seus olhos encontraram os dela, e Maureen viu o choque passar pelo seu rosto. "Olá", disse Maureen, a sua voz mais calma do que realmente se sentia. "Olá, olha para mim. Estou aqui agora. Já não estás sozinho." O jovem tentou falar, mas apenas saíram respirações ofegantes. "Não consigo", gemeu ele, a sua voz estrangulada pela dor. "Não consigo respirar. O meu pai, ele está mais à frente, não fales." Maureen interrompeu, a sua voz firme, mas gentil. "Poupa o fôlego. Como te chamas?" Weston." "Eu sou a Maureen", disse ela, forçando a sua voz a manter-se firme. "Ouve-me, Weston. A ambulância está a chegar. Consigo ouvir as sirenes." Era mentira. Maureen não ouvia nada exceto o ranger assustador do metal a mover-se e o murmúrio distante da multidão lá fora. Mas ela precisava que ele estivesse calmo. Precisava que ele acreditasse que as coisas ficariam bem, mesmo que ela não tivesse a certeza de que isso era verdade. A carrinha por cima deles estremeceu de repente, o metal a gemer com um som agudo de estalo, como ossos a partirem-se. Maureen olhou para cima, o seu coração a falhar uma batida. A carrinha estava a inclinar-se, a deslizar, ameaçando colapsar completamente sobre o Range Rover por baixo. Se caísse mais um centímetro, ambos seriam esmagados como insetos debaixo de um calcanhar. Weston também percebeu. Ele olhou para ela, os seus olhos azuis agora cheios de lágrimas e pavor. "Tens de ir", disse ele, a sua voz a tremer. "Vai explodir. Por favor, sai daqui." Maureen não respondeu com palavras. Ela estendeu a mão através da moldura da janela partida, ignorando os cacos de vidro que lhe cortaram o pulso, e agarrou a mão dele. A mão de Weston estava gelada e a tremer, mas no momento em que ele sentiu o calor do seu aperto, agarrou-se a ela como um homem a afogar-se a agarrar a sua última tábua de salvação. "Eu não vou a lado nenhum", disse Maureen, a sua voz firme como aço. Para segurar melhor a mão dele, ela deslizou para a frente até estar deitada no pavimento encharcado de gasolina. O líquido frio infiltrou-se na sua camisola com capuz e na sua pele, picando e perigoso. Ela sabia que parte do seu corpo estava agora debaixo da carrinha. Se ela colapsasse, ela morreria ao lado de Weston. Mas ela não largou. Lágrimas corriam pelo rosto de Weston, misturando-se com o sangue da sua testa. "Por quê?", perguntou ele, a sua voz a quebrar. "Tu não me conheces. Por que é que estás a ficar?" Maureen olhou para ele.
E naquele momento, ela já não era uma fugitiva de 17 anos deitada debaixo de um veículo que poderia explodir a qualquer segundo. Ela era a criança de 9 anos encolhida dentro de um armário, a chorar na escuridão e à espera que alguém a viesse salvar. Alguém que nunca veio. Ela era a rapariga de 12 anos, passada de uma casa de acolhimento para outra. A aprender a não ter esperança, porque a esperança só levava à desilusão. Ela era todas as crianças esquecidas, todas as crianças abandonadas, todas as crianças tratadas como se não existissem. Ela deu-lhe um pequeno sorriso, um sorriso tão triste que quase doía ver. Porque eu sei o que é chorar por ajuda e ninguém vir. Weston olhou para ela, os seus olhos azuis arregalados com uma compreensão silenciosa. Depois, ele apertou a mão dela como se ela fosse a única coisa que o impedia de cair na escuridão. Ficaram ali juntos na sombra sufocante entre os dois veículos destruídos, as suas mãos entrelaçadas, à espera que a morte viesse por eles, ou à espera de um milagre. O guincho de uma travagem súbita rasgou o ar, seguido pelo bater violento de portas de carro que estalaram como tiros. A caravana de escalades pretos tinha dado a volta, a correr contra o trânsito na autoestrada com uma velocidade imprudente. Apenas minutos antes, eles tinham percebido que o Range Rover branco tinha ficado em silêncio. O sinal de GPS mostrava que tinha parado abruptamente no meio da estrada, e quando os primeiros relatos de um acidente começaram a espalhar-se pela rádio, o sangue nas veias de Conrad Ashford pareceu congelar. Ele saiu do carro antes mesmo de o Maybach ter parado completamente, os seus sapatos de couro caros a baterem no pavimento escaldante, os seus olhos cinzentos varreram a cena caótica, a multidão de curiosos, a fila interminável de carros parados, à procura do veículo do seu filho. Então ele viu o Range Rover branco que ele tinha dado a Weston no seu 20º aniversário. O carro que o seu filho tinha orgulhosamente conduzido para todo o lado. Agora não era mais do que uma massa torcida de metal esmagada sob o enorme peso de uma carrinha de entregas. Durante 20 anos a governar o submundo, Conrad Ashford tinha construído uma armadura que ninguém conseguia quebrar. As pessoas chamavam-lhe o lobo por causa da sua brutalidade fria, porque ele conseguia tomar decisões mortais sem a menor hesitação. Ele tinha visto a morte. Ele tinha causado a morte. Ele tinha vivido ao lado da morte como se fosse uma velha companheira. Mas neste momento, toda essa armadura desapareceu como névoa matinal sob o sol. A força fria de aço nos seus olhos estilhaçou-se. A máscara do poderoso chefe da máfia caiu, revelando o rosto de um pai a olhar para o pior pesadelo da sua vida. Weston. O seu rugido rasgou o ar, ecoando pelo local do acidente. Não era a voz calma e controlada que os seus homens estavam habituados a ouvir. Era o grito desesperado de um pai, a ver o seu filho na fronteira entre a vida e a morte. Conrad correu em direção aos destroços, ignorando a gasolina a acumular-se sob os seus pés, ignorando o fumo a subir do motor da carrinha. Jet, o seu braço direito, correu atrás dele e agarrou-lhe o braço. "Chefe!" Jet gritou urgentemente. "Gasolina por todo o lado, pode explodir!" Conrad libertou-se do aperto de Jet com a força de um animal selvagem. Ele não se importava. Não se importava se o veículo explodisse e o queimasse vivo com ele. O seu filho estava lá dentro, o seu único filho, o último pedaço vivo da esposa que ele tinha perdido. Ele caiu de joelhos ao lado dos destroços, agarrando a estrutura de metal torcida com ambas as mãos, enquanto tentava olhar para dentro. E então ele congelou pela segunda vez naquele dia, na escuridão sufocante e no cheiro pesado de gasolina. Ele viu o seu filho. Weston estava vivo, a respirar com dificuldade, o rosto coberto de sangue, mas vivo. No entanto, o que Conrad não conseguia acreditar não era a condição do seu filho. Era a rapariga, uma rapariga pequena e magra, com uma camisola com capuz cinzenta e suja, deitada diretamente debaixo da carrinha, que ameaçava colapsar a qualquer segundo. Ela estava a segurar a mão de Weston através da moldura da janela partida, deitada imóvel numa poça de gasolina como se fosse a coisa mais normal do mundo. Os seus olhos castanhos escuros levantaram-se para encontrar os dele, cinzentos, e não havia medo neles. Apenas uma determinação espantosa e inquebrável. "És o pai dele?" perguntou a rapariga, a sua voz inacreditavelmente calma no meio da morte e da destruição.
Ajuda-me a tirá-lo daqui. Conrad olhou para ela. O homem que tinha enfrentado centenas de inimigos sem o menor tremor, agora encontrava-se a tremer diante de uma rapariga magra que tinha aparecido do nada. Quem? Quem és tu? Perguntou ele à sua voz. A rapariga sorriu, um sorriso estranho no meio deste inferno de gasolina e fogo. Alguém que não desiste. Conrad não disse mais nada. Ele deitou-se ao lado da estranha, estendendo ambas as mãos para dentro do veículo esmagado para agarrar a mão do seu filho. Weston abriu os olhos, viu o seu pai e lágrimas rolaram pelas suas bochechas. Pai, filho, sussurrou Conrad, a sua voz a quebrar. Estou aqui. Vou tirar-te daí. O fumo do motor da carrinha engrossou, trazendo ondas de calor e o cheiro agudo de metal a queimar. O tempo estava a esgotar-se e os três sabiam disso. Conrad entrou em modo de comando num instante. Os instintos de um homem habituado a governar um império através das crises mais perigosas, ativando-se sem hesitação. Jet, chama o helicóptero médico imediatamente, ordenou ele, a sua voz afiada como uma lâmina. O resto de vocês, peguem em pés de cabra, alavancas, qualquer coisa útil das bagageiras. Bloqueiem o trânsito em ambas as extremidades. Ninguém se aproxima. Os seus homens moveram-se como uma máquina perfeitamente programada. Cada homem assumiu uma tarefa sem fazer uma única pergunta. Jet pegou no seu telemóvel e chamou o helicóptero médico privado da família, enquanto os outros corriam de volta para a caravana para recuperar ferramentas. Em menos de um minuto, 3 homens grandes estavam à volta dos destroços, a segurar pés de cabra e alavancas de metal. Eles tentaram levantar o teto esmagado do Range Rover, tentando forçar espaço suficiente para atirar Weston. Os seus músculos contraíram-se, o suor escorria pelos seus rostos, gemidos de esforço enchiam o ar, mas o metal não se movia. Era demasiado pesado. A carrinha pressionava com toneladas de peso e a força humana não conseguia lutar contra isso. Chefe, um dos homens ofegou. Não se mexe. Precisamos de uma grua ou equipamento especializado. Conrad ainda não tinha respondido quando Jet gritou atrás dele. Chefe, fogo! Todos se viraram para o motor da carrinha. O fumo preto e espesso tinha se transformado em chamas laranja brilhantes que começaram no compartimento do motor e se espalharam lentamente para baixo. As pequenas chamas rastejaram ao longo das linhas de combustível, movendo-se firmemente em direção à gasolina acumulada no asfalto. Chefe, estamos sem tempo, Jet gritou. E pela primeira vez, a sua voz carregava pânico real. Conrad olhou para a rapariga ainda deitada debaixo dos destroços, a sua mão ainda a agarrara de Weston. Os seus olhos cinzentos encontraram os castanhos dela. E quando ele falou, já não era uma ordem. Era quase um apelo. Sai agora. Isso é uma ordem. Maureen olhou para ele, e naquele momento não viu um poderoso chefe da máfia. Ela viu um pai desesperado a implorar-lhe para sair para que ele pudesse ficar e morrer com o seu filho sem carregar o peso de outra vida inocente na sua consciência. Mas ela abanou a cabeça. Não sem ele. Conrad abriu a boca para falar novamente, pronto para agarrar e arrastá-la à força se necessário. Mas ele nunca teve a oportunidade. A explosão veio sem aviso. O motor da carrinha explodiu quando as chamas atingiram um tanque de combustível auxiliar. Não foi a enorme explosão cinematográfica que as pessoas imaginam, mas um estrondo profundo e violento, seguido por uma esfera rolante de fogo laranja a explodir do motor e a percorrer o veículo com uma velocidade aterradora. Maureen teve apenas uma fração de segundo para decidir. Nesse breve instante, ela não pensou em si mesma. Ela não pensou no medo, na dor, na morte a correr na sua direção. Ela pensou apenas em Weston, o jovem com os olhos azuis agora a olhá-la com puro terror. Ela atirou-se para a frente, cobrindo o corpo dele com o seu, transformando a sua constituição magra num escudo entre Weston e o fogo que se aproximava. Calor e chamas varreram-nos. Maureen sentiu o momento em que a camisola com capuz nas suas costas pegou fogo. Ela sentiu o calor ardente perfurar o tecido e morder a sua pele. A dor atingiu como um relâmpago, selvagem e insuportável. O seu grito rasgou-lhe a garganta, misturando-se com o rugido das chamas, cru e agonizante para além das palavras. Mas a sua mão nunca largou a de Weston. Mesmo enquanto o fogo queimava as suas costas, mesmo enquanto a dor engolia a sua consciência,
Ela segurou a mão dele como se fosse a única coisa que a ancorava ao mundo. Conrad foi atirado para trás pela explosão, as suas costas a baterem no pavimento. Os seus ouvidos zumbiam com um som surdo e violento, a sua visão cheia de fogo e fumo com as formas de Jet e os outros homens a correrem para a frente com extintores de incêndio, a lançar espuma branca sobre as chamas furiosas. Eles arrastaram Marine dos destroços, o seu pequeno corpo completamente inconsciente nos braços de um dos homens. A parte de trás da sua camisola com capuz tinha queimado até se tornar tecido carbonizado, revelando pele vermelha e empolada por baixo. Mas ela ainda respirava, fraca, mas viva. Weston foi retirado momentos depois, após as chamas serem controladas o suficiente para os homens o alcançarem. Ele estava inconsciente, mas vivo, em grande parte porque o corpo pequeno e frágil o tinha protegido da primeira e mais violenta explosão de fogo. Conrad forçou-se a levantar, as suas pernas a tremer enquanto caminhava em direção à rapariga deitada imóvel no pavimento. Ele caiu de joelhos ao lado dela, a sua mão trêmula a tocar o rosto coberto de fuligem, marcado por queimaduras. Quem era esta rapariga? Uma criança fugitiva que ele nunca conhecera. Uma rapariga magra com uma camisola com capuz cinzenta e rasgada que não possuía nada além de um par de tênis gastos. Em 20 anos a governar o submundo, Conrad tinha conhecido todo o tipo de pessoa imaginável. Homens leais por dinheiro, homens obedientes por medo, homens dispostos a sacrificar-se por poder e esquemas. Mas ele nunca tinha conhecido ninguém como esta rapariga. Alguém disposto a morrer por um estranho e a não pedir nada em troca. As pás trovejantes do helicóptero rasgaram o ar escaldante do Nevada, enquanto o helicóptero médico privado da família Ashford descia numa clareira do deserto a algumas centenas de metros do local do acidente. A equipa médica saltou com macas e equipamento de emergência, correndo em direção às duas vítimas, deitadas imóveis no pavimento. Weston foi levantado para a primeira maca. Uma máscara de oxigênio foi colocada sobre o seu nariz e boca, enquanto as enfermeiras verificavam os seus sinais vitais. Marine foi colocada na segunda maca imediatamente a seguir, o seu pequeno corpo posicionado de bruços para evitar pressão na pele severamente queimada das suas costas. Conrad subiu para o helicóptero por último, recusando-se a permitir que alguém tratasse os pequenos cortes e queimaduras menores nas suas mãos. Ele sentou-se entre as duas macas, os seus olhos nunca se desviando do seu filho e da estranha rapariga que o tinha salvado. Weston estava inconsciente, mas estável. O médico a bordo do helicóptero relatou que ele tinha várias costelas partidas, uma lesão pulmonar ligeira e numerosos cortes de vidro estilhaçado, mas nenhuma das lesões ameaçava sua vida. Ele iria viver. Marine era diferente. A rapariga tinha queimaduras que cobriam mais de 30% do seu corpo, a maioria delas nas costas e ombros, onde ela recebeu as chamas destinadas a Weston. A sua condição era grave. Ela precisaria de cirurgia de enxerto de pele e tratamento intensivo. O médico falou em voz baixa e cuidadosa quando disse que as próximas 24 horas decidiriam tudo. Conrad estudou o rosto da rapariga, pequeno e pálido, sob os riscos de fuligem e as bordas vermelhas das queimaduras. Mesmo inconsciente, a sua expressão carregava uma estranha paz, como se ela tivesse finalmente caído num sono profundo após muitas noites sem descanso. Ela era tão jovem, 16, talvez 17 no máximo, apenas uma criança. Durante os 20 anos que viveu e trabalhou no submundo, Conrad tinha testemunhado quase todas as crueldades que os seres humanos eram capazes de infligir uns aos outros. Ele tinha visto traição de homens em quem mais confiava. Ele tinha visto a ganância transformar amigos em inimigos. Ele tinha visto a morte chegar de inúmeras formas, por vezes tão rápida como uma bala, por vezes tão lenta como o veneno. Ele tinha construído o seu império com base numa regra simples. A lealdade tinha um preço, e ele sempre pagava esse preço na totalidade. Conrad sabia bem que quase tudo neste mundo podia ser comprado. O silêncio de testemunhas, os votos de funcionários, a lealdade de soldados, até mesmo o afeto de mulheres bonitas. Tudo tinha o seu preço, e ele nunca tinha encontrado nada que o dinheiro não pudesse comprar. Até hoje, esta rapariga não sabia quem ele era. Ela não sabia quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão perigoso ele podia ser. Ela não tinha pedido nada, não esperava nada, não calculava nada.
Ela simplesmente viu alguém que precisava de ser salvo e esteve disposta a morrer para o salvar. Um completo estranho, o filho de um homem que todo o submundo temia. Mas para ela, Weston tinha sido apenas um jovem preso em metal torcido que precisava que alguém lhe segurasse a mão. Conrad olhou para o rosto dela e, no silêncio da sua mente, uma pergunta surgiu. Quem és tu, pequeno fantasma? De onde vieste? E o que te tornou a pessoa que és? O helicóptero estremeceu ligeiramente ao levantar voo e Conrad tomou a sua decisão. Quem quer que ela fosse, de onde quer que viesse, qualquer que fosse o seu passado, ele devia-lhe a vida do seu filho. E Conrad Ashford nunca esquecia uma dívida. Ele pegou no seu telemóvel e ligou para Jet, que tinha ficado para trás para tratar das consequências no local do acidente. Jet, a sua voz era baixa e firme. Descobre tudo sobre esta rapariga. Quem ela é, de onde veio, onde está a sua família, porque estava lá fora sozinha. Tudo. Sim, chefe, respondeu Jet do outro lado da linha. Começarei imediatamente. Conrad terminou a chamada e olhou pela janela do helicóptero. Lá embaixo, a autoestrada do Nevada encolhia à distância. O local do acidente não era mais do que um ponto escuro numa fita de asfalto pálido. O helicóptero voou em direção ao horizonte, transportando um poderoso chefe da máfia, o seu filho quase perdido, e uma rapariga fugitiva cuja vida estava prestes a mudar para sempre. Maureen abriu os olhos e não reconheceu nada à sua volta. O teto erguia-se alto, pintado de um branco marfim suave, com um candelabro de cristal a espalhar uma luz suave do sol que se filtrava através de cortinas de seda. O quarto era maior do que todo o apartamento em que ela vivera na casa de Pratt, com paredes de painéis de carvalho claro, um sofá de couro creme e equipamento médico moderno arrumado ao lado da cama. Isto não era um hospital público. Na verdade, não se parecia com nenhum lugar que ela já tivesse visto em todos os 17 anos da sua vida. A dor veio um momento depois, violenta e impiedosa. As suas costas pareciam como se milhares de agulhas a estivessem a perfurar de uma só vez. Cada respiração era como uma lâmina invisível a cortar a sua carne. Ela tentou levantar a mão e notou a linha intravenosa na sua veia. Fluido transparente a pingar continuamente. Ligaduras grossas envolviam o seu corpo do ombro à cintura, apertadas o suficiente para dificultar a respiração. O instinto de sobrevivência que ela afiara por 10 longos anos despertou imediatamente. Onde estou? Quem me trouxe aqui? Onde está a saída? Os seus olhos varreram o quarto, procurando a porta, a janela, qualquer coisa que a pudesse ajudar a escapar se necessário. Ela tentou sentar-se, ignorando a agonia que lhe rasgava o corpo. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas quando a pele queimada nas suas costas se esticou, mas ela cerrou os dentes e engoliu o grito que ameaçava escapar. Ela já tinha suportado dores piores do que esta. Não deixaria ninguém ver a sua fraqueza. Não devias mover-te assim. A voz quente veio do canto do quarto, e Maureen estremeceu. Ela virou-se na direção do som e viu-o. O homem com cabelo preto com fios prateados e olhos tão frios e cinzentos como aço. O mesmo homem que ela tinha visto na estação de serviço. Ele estava sentado no sofá de couro no canto, com uma perna cruzada sobre a outra, a segurar um jornal como se esta fosse a manhã mais normal do mundo. O seu fato de 3 peças estava perfeitamente passado, sem um único vinco, como se não tivesse estado perto de uma explosão apenas alguns dias antes. O coração de Maureen bateu mais rápido quando percebeu que ele provavelmente estivera sentado ali durante horas, a observá-la dormir, à espera que ela acordasse. Quem és tu? Perguntou ela, a sua voz por falta de uso. Onde estou? O homem dobrou o jornal e colocou-o na mesa de café ao seu lado antes de se levantar e caminhar em direção à sua cama. Cada passo carregava uma autoridade silenciosa e um controlo absoluto, como um lobo a aproximar-se da sua presa sem pressa, porque sabe que a presa não pode escapar. Eu sou o pai do homem que salvaste, disse ele num tom calmo e sem emoção. E tu estás na minha instalação médica privada. Maureen estudou o quarto luxuoso, estudou o equipamento médico caro, e as peças na sua mente começaram lentamente a encaixar-se. A caravana de veículos pretos, os homens de fato com olhos de predadores, o medo silencioso que os outros pareciam ter dele. Ela olhou diretamente nos seus olhos, o seu olhar castanho firme, embora o seu coração estivesse a bater como um tambor.
És da máfia, não és Conrad Ashford? Porque esse era o nome dele, embora Marion ainda não o soubesse, mas em breve saberia. Permitiu que um leve sorriso tocasse os seus lábios. O sorriso não chegou aos seus olhos, mas também não continha ameaça. Sou um empresário, respondeu ele com diversos investimentos. Marion não se deixou enganar por essa resposta. Ela tinha vivido tempo suficiente na escuridão para a reconhecer quando a via. Sou uma prisioneira? Perguntou ela diretamente. Conrad inclinou ligeiramente a cabeça enquanto a estudava, e algo na sua expressão parecia curiosidade, talvez até respeito. És uma convidada, disse ele lentamente. Uma convidada que salvou a vida do meu filho. Antes que Marion pudesse fazer outra pergunta, uma batida suave soou na porta, e esta abriu-se. A pessoa que entrou foi o jovem com cabelo castanho claro e olhos azuis, cuja mão ela tinha segurado nos destroços. Weston parecia fraco, um braço numa tipóia e pontos visíveis na testa, mas estava de pé, e estava a olhá-la com uma expressão que ela não sabia bem como nomear. Estás acordada, disse Weston suavemente, um leve sorriso no rosto. Tive de ver por mim mesmo, a rapariga que se recusou a largar a minha mão. Marion olhou para ele, e a memória da escuridão sufocante, do cheiro de gasolina e do aperto desesperado da sua mão voltou em força. Estás bem? Perguntou ela, a sua voz mais gentil do que pretendia. Weston acenou e aproximou-se da cama. Por tua causa, disse ele, e a sua voz tremeu ligeiramente. Não sei como te agradecer. Não precisas de me agradecer, interrompeu Marion, desconfortável com a ideia de alguém lhe dever gratidão. Weston olhou para ela por um longo momento antes de se virar para o seu pai. Pai, disse ele firmemente, o que quer que ela precise. A qualquer custo, Conrad acenou uma vez, os seus olhos cinzentos ainda fixos em Marion. Eu sei. Marion olhou para os dois homens de pé no luxuoso quarto de hospital. Um poderoso chefe da máfia e o filho que ela quase morrera para salvar. Ela não sabia se devia confiar neles ou temê-los. Não sabia se isto era uma oportunidade ou uma armadilha. Mas sabia uma coisa com certeza. Pela primeira vez em 17 anos da sua vida, alguém estava a olhá-la como se ela importasse. No dia seguinte, Conrad voltou ao quarto de Marion sozinho. Desta vez, ele não trouxe um jornal. Em vez disso, trazia uma pasta de couro castanho escuro. Ele colocou-a na mesa ao lado da sua cama, abriu-a e tirou um ficheiro fino. Marion Holloway, leu ele em voz alta, a sua voz calma e uniforme, como se estivesse a recitar um relatório financeiro. 17 anos, fugitiva, procurada pelo Estado. Sem família, sem registro criminal violento, apenas um fantasma. Ele olhou para ela, os seus olhos cinzentos indecifráveis. Marion permaneceu em silêncio, os seus olhos castanhos a aguçarem-se com a atenção alerta de um gato selvagem encurralado contra uma parede. Ela sabia que este momento chegaria. Um homem como ele nunca permitiria que alguém permanecesse sob o seu teto sem saber exatamente quem eram. Podes contar-me a tua história tu mesma, disse Conrad. A sua voz não era nem ameaçadora nem oferecedora. Ou posso aprendê-la de outra forma? A escolha é tua. Marion estudou-o cuidadosamente, a ponderar as opções na sua mente. Ela podia mentir, mas sabia que um homem como ele descobriria a verdade mais cedo ou mais tarde. Podia ficar em silêncio, mas isso só o tornaria mais desconfiado. E a verdade era simples. Se ele quisesse magoá-la, ela já estaria morta. Ele teve dias para fazer o que quisesse enquanto ela estava inconsciente. Então, ela escolheu dizer a verdade. Entrei no sistema de acolhimento familiar quando tinha 7 anos. Ela começou, a sua voz seca e distante, como se estivesse a descrever a vida de outra pessoa. Os meus pais morreram num acidente de carro. Nenhum parente quis ficar comigo, então tornei-me propriedade do Estado. Ela fez uma pausa, respirando fundo com cuidado, apesar da dor nas suas costas queimadas. 10 anos, 7 casas de acolhimento diferentes. Algumas eram indiferentes, só queriam os cheques mensais. Algumas não eram indiferentes. Ela não elaborou, não precisava. Conrad compreendeu o significado suficientemente bem. Douglas Pratt foi o meu último pai de acolhimento, continuou Marion. Pela primeira vez, a sua voz tremeu ligeiramente quando ela disse o nome dele. De acordo com os registros, ele é um cidadão modelo.
Igreja todos os domingos, amado pelos vizinhos, confiado pelos assistentes sociais. Ela deu um leve sorriso que não continha qualquer vestígio de humor. A verdade é diferente. Ela não descreveu os detalhes. Não precisava. As noites trancada dentro do armário, as pancadas quando ele chegava à casa bêbado, as ameaças sussurradas ao seu ouvido se ela se atrevesse a contar a alguém, e a noite final quando ele cambaleou pela porta num acesso de fúria bêbada e a deixou com uma costela partida. Eu fugi porque sabia que se ficasse, não viveria para ver os 18 anos. Ela terminou, o seu tom frio e distante, como se estivesse a discutir o tempo. O quarto caiu em silêncio. Marin observou Conrad, à espera da sua reação. Pena, nojo, indiferença. Ela estava familiarizada com os três, mas o que ela viu surpreendeu-a. O rosto de Conrad permaneceu calmo. No entanto, a sua mão tinha se apertado no braço da cadeira com tanta força que os seus nós dos dedos tinham ficado brancos. A sua mandíbula estava cerrada, e dentro daqueles olhos cinzentos e frios, ela viu um fogo a começar a arder. Não raiva dela, raiva por ela. Este Douglas Pratt, disse Conrad finalmente, a sua voz baixa e perigosa, como um trovão distante antes de uma tempestade. Ele ainda está por aí. Marin acenou. Ele provavelmente está à minha procura. O Estado vai devolver-me a ele. É assim que o sistema funciona. Conrad levantou-se e caminhou em direção à janela, de costas para ela. A luz do sol cortava em sua silhueta, transformando-o numa figura escura e moldurada contra o vidro brilhante. Já não, disse ele baixinho, embora o peso das palavras soasse como um voto. A partir deste momento, está sob o meu teto. Ninguém te toca. Nem a polícia, nem o Estado, nem o Pratt. Ninguém. Marin olhou para as suas costas, a lutar para compreender. Por quê? Perguntou ela suavemente, a sua voz a tremer. Não me conheces. Conrad ficou em silêncio por um longo momento. Depois, ele virou-se para ela. E pela primeira vez, Marin viu algo diferente nos seus olhos. Não frieza, algo mais antigo, uma dor que tinha arrefecido com o tempo, mas que nunca tinha realmente sarado. Há 5 anos a minha esposa foi morta, disse ele, a sua voz pesada como pedra. Eu não a consegui proteger. Eu tinha um império. Centenas de homens a trabalhar para mim, dinheiro e poder para além da medida. E ainda assim, não consegui proteger a mulher que amava. Ele aproximou-se da cama de Marin, os seus olhos fixos nos dela. Mas tu, uma criança de quem ninguém se importava, uma rapariga fugitiva sem nada no mundo, protegeste o meu filho. Deste-me a oportunidade de pagar uma dívida que devo ao universo. Algo dentro de Marin quebrou-se. Não de dor, de libertação. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas, e ela não as conseguiu parar. Pela primeira vez em 10 anos, alguém queria realmente protegê-la. Não por um pagamento mensal, não por obrigação, mas porque realmente se importavam. Descansa agora, disse Conrad gentilmente, a sua voz mais suave do que ela alguma vez a tinha ouvido. Cura-te. Vamos tratar de tudo juntos. Ele saiu do quarto, deixando Marin sozinha com as suas lágrimas e a primeira faísca frágil de esperança que ela sentira em toda uma década. Passou uma semana e Marin tinha recuperado o suficiente para andar pelo quarto sem ajuda. As queimaduras nas suas costas ainda latejavam sempre que ela se movia, mas o Dr. Webb disse que ela estava a curar-se mais rápido do que o esperado. Juventude e uma resiliência notável, tinha ele dito. Marin sabia que a verdade era mais simples do que isso. Ela estava habituada à dor. O seu corpo tinha aprendido a curar-se rapidamente durante os anos em que sobreviveu na casa de Pratt. Naquela tarde, Marin estava sentada no sofá da sala de estar privada arranjada para ela, a tentar ler um livro que Weston tinha trazido quando a televisão montada na parede mudou de repente para uma transmissão de notícias. Ela estendeu a mão para o comando para desligar, mas as imagens no ecrã congelaram-na no lugar. Eram imagens do acidente. Alguém na multidão naquele dia tinha gravado tudo. O vídeo mostrava Marin a correr em direção aos destroços em chamas, a rastejar para a fenda estreita entre os veículos e depois a explosão. As imagens foram repetidas em câmara lenta, ampliadas, analisadas de todos os ângulos. O repórter chamou-lhe a rapariga que não desistiu e o anjo da autoestrada do Nevada. Eles elogiaram a sua coragem,
comparando-a a heróis de filmes de ação, a questionar a identidade da misteriosa rapariga que tinha arriscado a sua vida para salvar um estranho. Depois, o ecrã mudou para outra imagem. A sua foto de identificação dos registros do estado, Marin Holloway, 17 anos, menor fugitiva, procurada pelo estado da Califórnia. O repórter explicou que ela tinha fugido do seu tutor legal 3 semanas antes e era considerada uma fugitiva vulnerável que precisava de ser devolvida a um ambiente seguro. O sangue nas veias de Marin transformou-se em gelo. Eles tinham-na encontrado. Sabiam quem ela era e iam mandá-la de volta para o Pratt. Não vejas esse lixo. A voz de Weston veio de trás dela e ela virou-se para o ver de pé na porta, o rosto escuro de raiva enquanto olhava para o ecrã da televisão. Ele aproximou-se e sentou-se ao lado dela, pegando no comando e desligando a televisão. Mas Marin não conseguia ignorar o que acabara de ver. Eles vão levar-me de volta, disse ela, a sua voz a tremer. Vão mandar-me de volta para ele. Weston olhou para ela e algo duro e inflexível apareceu nos seus olhos azuis. Por cima do meu cadáver, disse ele, a sua voz completamente séria. E acredita em mim, o meu pai já deixou bem claro. Qualquer um que queira tocar-te terá de passar por ele primeiro. No quarto ao lado, Conrad estava a ver a mesma transmissão, os seus olhos cinzentos escurecidos como uma tempestade a formar-se sobre o mar, enquanto observava o rosto de Marin no ecrã, sob a manchete a rolar, a rotulá-la de fugitiva perigosa. Ele sabia que este momento chegaria. Simplesmente não esperava que chegasse tão depressa. A campainha tocou menos de 1 hora depois. Jet foi atender a porta e voltou com uma expressão tensa. Chefe, disse ele brevemente, serviços sociais com a polícia. Conrad acenou e levantou-se, ajustando o colarinho do seu fato. Leva-os para a sala de estar principal e mantenha a Marin no quarto dela. No corredor da frente, uma mulher de meia-idade com cabelo grisalho bem cortado estava entre 2 policiais uniformizados. Ela carregava uma pasta de couro e uma pasta de documentos, a sua expressão severa como um juiz a preparar-se para proferir um veredito. Sou Patricia Dunn dos Serviços de Proteção à Criança, disse ela quando Jet os acompanhou para dentro. Temos uma ordem judicial. Marin Holloway é uma menor sob a custódia do Estado. Jet ficou entre eles e o corredor interior da casa, os seus braços cruzados sobre o peito como uma parede de pedra. A paciente ainda está a recuperar, disse ele friamente. Sem visitas, Patrícia franziu a testa, a sua voz a aguçar-se. Isto não é um pedido, ela é uma menor fugitiva. Antes que Jet pudesse responder, uma voz profunda falou da escadaria. Há algum problema aqui? Conrad Ashford desceu as escadas com passos medidos e confiantes. Ele usava um fato de 3 peças cinzento impecável, o cabelo bem penteado para trás, parecendo que estava a ir para uma reunião de conselho em vez de confrontar a polícia dentro da sua própria casa. Patrícia virou-se para ele e Marin quase pôde ver o momento em que ela percebeu com quem estava a lidar. A cor desapareceu ligeiramente do seu rosto, embora ela lutasse para manter a sua compostura profissional. Senhor Ashford, disse ela, a sua voz menos firme do que antes. Temos uma ordem judicial para devolver Marin Holloway à custódia do Estado. Conrad parou a alguns passos deles. Os seus olhos cinzentos passaram pelos 3 visitantes com a indiferença distante de um homem a observar obstáculos menores no seu caminho. Aquela rapariga sofreu queimaduras de 3º grau em mais de 30% do seu corpo enquanto salvava o meu filho, disse ele, a sua voz fria como gelo. Ela não vai a lado nenhum até estar totalmente recuperada. Se desejarem discutir o assunto, podem falar com os meus advogados. Como se o momento tivesse sido ensaiado, a porta do escritório abriu-se e uma mulher saiu. Catherine Mercer, cabelo curto platinado, um elegante fato cinzento e olhos afiados o suficiente para cortar vidro. Ela trazia uma pilha de documentos e entregou-os diretamente a Patrícia. Uma suspensão temporária emitida pelo juiz Hall, disse Catherine calmamente. Marin Holloway permanecerá aqui sob supervisão médica até a próxima audiência. Podem sair agora. Patrícia examinou o documento rapidamente. Os seus lábios a pressionarem-se numa linha fina. Ela olhou para Conrad, e algo nos seus olhos era tanto raiva como aviso. Isto não acabou, Sr. Ashford, disse ela antes de se virar e sair.
os dois policiais a seguirem-na. Conrad observou-os até a porta se fechar, depois virou o seu olhar para o corredor que levava ao quarto de Maureen. Ele sabia que ela tinha ouvido tudo do corredor. Eles voltarão, disse ele baixinho, embora a sua voz carregasse o peso de uma promessa. Mas nós também. Ele virou-se e afastou-se, sem saber que noutro lugar da cidade outro par de olhos estava a ver as notícias sobre a misteriosa rapariga dentro da propriedade Ashford. E esses olhos não pertenciam à polícia. Esses olhos pertenciam a um homem sentado na escuridão de outra mansão, a dezenas de quilômetros da propriedade Ashford, mas não menos luxuosa. O luxo aqui, no entanto, tinha um tom diferente. Se a casa de Conrad irradiava poder controlado, este lugar irradiava algo muito mais frio. Cortinas pesadas selavam todas as janelas, não permitindo a entrada de luz. A mobília era escura e severa, as suas linhas afiadas projetadas mais para intimidar do que para acolher. E o homem sentado no centro da sala, numa poltrona de couro preto que se assemelhava a um trono, era a fonte desse frio. Preston Vance, 45 anos, líder da família Vance e inimigo de longa data da dinastia Ashford. O seu cabelo loiro pálido estava penteado para trás. O seu rosto era angular, marcado por um nariz que já tinha sido partido. Os seus olhos azuis pálidos eram frios e sem vida, como os olhos de um peixe morto. Ele estava a ver a reportagem sobre o acidente da autoestrada do Nevada num ecrã de televisão enorme, um copo de uísque a girar lentamente na sua mão. Quando as imagens da misteriosa rapariga a correr para o fogo passaram pela terceira vez, Preston desligou a televisão e virou-se para o homem que esperava silenciosamente no canto da sala. "Diz-me o que sabes", disse ele. A sua voz era suave como veludo, mas pesada de ameaça. O subordinado, um homem grande com o rosto cheio de cicatrizes, deu um passo à frente e inclinou ligeiramente a cabeça. "Ashford está distraído, senhor. O filho dele quase morreu. Agora está ocupado a brincar de pai de acolhimento para uma miúda da rua do sistema de acolhimento. Ele até confrontou os serviços sociais e a polícia esta tarde." Preston riu-se suavemente, embora o som nunca tenha chegado aos seus olhos. Parecia mais o silvo de uma cobra do que a expressão de divertimento. "Conrad Ashford", murmurou ele, a sua voz espessa de zombaria. "O grande lobo, o homem que todo o submundo da costa leste teme. E agora ele ajoelha-se por uma menina." Ele pousou o copo de uísque na mesa e levantou-se, caminhando em direção à janela para olhar para a escuridão lá fora. Ele está emocional. Ele está distraído. Esta é a oportunidade que temos estado à espera. O subordinado acenou, a excitação a brilhar nos seus olhos. "Devemos atacar o seu território agora, senhor." Preston levantou uma mão, silenciando-o. "Ainda não", disse ele pensativamente. "Deixa-o apegar-se mais à rapariga. Deixa-o lutar contra o sistema, os tribunais, a polícia. Deixa-o esticar-se por todos os campos de batalha." Ele virou-se, os seus olhos azuis pálidos a brilharem na escuridão. "E quando ele estiver exausto, quando ele finalmente expuser uma fraqueza, nós atacaremos." O seu sorriso alargou-se, cruel e paciente. "O lobo vai aprender o que é ser caçado." Nesse mesmo momento, dentro da propriedade Ashford, Conrad estava sentado no seu escritório quando o seu telemóvel privado começou a vibrar. Ele olhou para o ecrã, reconheceu o número pertencente a um informador infiltrado na organização Vance e atendeu a chamada. A conversa foi breve, mas foi o suficiente para escurecer o cinzento aço dos seus olhos. Quando ele terminou a chamada, convocou Jet para a sala. "O que foi, chefe?" perguntou Jet imediatamente, notando a tensão no rosto de Conrad. Conrad levantou-se e caminhou em direção à janela, de costas para o seu braço direito. "Vance está a observar-nos", disse ele baixinho. "Eles sabem sobre o Weston, sabem sobre a rapariga, estão à espera." Jet murmurou uma praga em voz baixa. "Então, estamos a lutar em duas frentes", disse ele. "O Estado quer a rapariga. Vance quer o nosso sangue." Conrad acenou lentamente, os seus olhos cinzentos ainda fixos na escuridão para além do vidro. "Então, o que fazemos?" perguntou Jet. Conrad ficou em silêncio por um momento, depois virou-se para o encarar. O olhar nos seus olhos já não era o de um homem a defender-se. Era o olhar de um lobo a preparar-se para atacar. "Fazemos o que sempre fizemos", disse ele, a sua voz dura como aço. "Protegemos o que nos pertence e destruímos qualquer um que se atreva a ameaçá-lo." Ele virou-se novamente para a janela,
o seu reflexo no vidro a aparecer como um fantasma na noite. 20 anos neste mundo tinham-lhe ensinado que nada permanecia seguro para sempre. A sua esposa tinha morrido porque ele permitiu que a sua guarda baixasse. Ele não cometeria esse erro novamente. Não com o seu filho e não com a pequena rapariga que tinha arriscado a sua vida pela sua família. Enquanto Conrad se preparava para a guerra iminente com a família Vance, ele não se esqueceu da outra frente nessa batalha. Douglas Pratt, o homem que tinha transformado a vida de Mary num inferno, o homem para quem o sistema a queria enviar de volta. Conrad não tinha intenção de permitir que isso acontecesse. Ele ligou para Corbin Drake no dia seguinte. Corbin era um investigador privado lendário, um ex-agente do FBI com mais de 20 anos de experiência a desenterrar segredos que as pessoas tinham enterrado o mais fundo possível. Ele era caro, difícil e absolutamente discreto. Exatamente o que Conrad precisava. Preciso que investigues um homem chamado Douglas Pratt em Sacramento, disse Conrad ao telefone. Tudo, desde o que ele come ao pequeno almoço até os esqueletos que ele mantém escondidos no armário. Corbin voou para Sacramento nesse mesmo dia e começou o seu trabalho. A investigação não foi fácil. O bairro onde Pratt vivia era um subúrbio pacífico, cheio de casas de um só piso e relvados cuidadosamente aparados. Pratt era conhecido como um cidadão modelo, um homem solteiro de bom coração que acolhia crianças órfãs. Os vizinhos admiravam-no, a igreja elogiava-o, os assistentes sociais confiavam nele. Mas Corbin estava nesta profissão há tempo suficiente para saber que os monstros mais perigosos muitas vezes usavam os rostos mais comuns. Ele começou a bater as portas, a falar com os residentes um a um. A maioria recusou-se a falar ou não fez mais do que elogiar Pratt incessantemente. No entanto, Corbin notou algo nos olhos de alguns deles. Hesitação, medo, cuidadosamente escondido. Ele concentrou-se nessas pessoas, persuadindo-as, por vezes lembrando-as gentilmente que o seu silêncio poderia permitir que mais crianças fossem magoadas. Finalmente, uma mulher idosa que vivia mesmo ao lado de Pratt concordou em falar. Às vezes ouvíamos gritos, disse ela baixinho. A sua voz a tremer e os seus olhos incapazes de encontrar o olhar de Corbin à noite. Mas ele sempre explicava que as crianças tinham pesadelos, que tinham problemas psicológicos por causa das suas infâncias difíceis. Ele parecia tão normal que ninguém nunca suspeitou de nada. O verdadeiro avanço veio quando Corbin encontrou Jenny. Jenny Lawson, 24 anos, uma das primeiras crianças de acolhimento de Pratt, agora a viver nas ruas de Sacramento num acampamento de tendas para os sem-abrigo. A jovem tinha cabelo castanho quebradiço, pele pálida e os olhos assombrados de alguém que tinha visto demasiada escuridão. No início, Jenny recusou-se a falar. Não quero problemas, disse ela, a olhar à volta nervosamente como se alguém pudesse estar a observar. Ele vai encontrar-me. Corbin ajoelhou-se à sua frente, a sua voz mais gentil do que a maioria das pessoas esperava de um ex-agente do FBI. Há uma rapariga de 17 anos que acabou de fugir dele, disse ele. Se não o pararmos, ela será enviada de volta, e haverá mais crianças depois dela. Jenny ficou em silêncio por um longo tempo. Os seus olhos ficaram vermelhos com lágrimas não derramadas. E Corbin pôde vê-la a lutar consigo mesma, a lutar contra o medo que a tinha seguido durante anos. Então ela começou a falar. Ele nunca nos bateu onde alguém pudesse ver, disse Jenny, a sua voz a tremer, mas determinada. Ele era muito esperto, e quando contávamos a alguém, ninguém acreditava em nós. Éramos apenas miúdos de acolhimento. As crianças que ninguém queria. As nossas palavras não significavam nada. Corbin gravou o testemunho de Jenny, a sua mão a agarrar a caneta com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Em 20 anos a fazer este trabalho, ele tinha visto muitas coisas terríveis. Tinha investigado assassinatos, redes de tráfico humano e crimes demasiado horríveis para as pessoas comuns imaginarem. Mas algo sobre crianças abandonadas pelo sistema e depois abusadas pela própria pessoa designada para as proteger deixava-o doente. Ele continuou a sua investigação e acabou por encontrar mais 2 ex-crianças de acolhimento de Pratt dispostas a testemunhar. Ele obteve gravações de câmaras de segurança da casa de um vizinho, capturando os ecos fracos de gritos durante a noite. Ele investigou registros hospitalares e descobriu um padrão arrepiante. Das 12 crianças que Pratt tinha acolhido durante os últimos 15 anos,
9 tinham sido admitidas em hospitais por lesões descritas como acidentes, ossos partidos, nódoas negras, queimaduras, cada uma registrada como um acidente. Uma semana depois de chegar a Sacramento, Corbin ligou para Conrad. "Tenho provas suficientes para o enterrar", disse ele, incapaz de esconder a raiva na sua voz. "Este homem é um monstro a esconder-se à vista de todos." Conrad sentou-se no seu escritório com o telemóvel ao ouvido, os seus olhos cinzentos duros como aço. Então, trá-lo à luz. No momento em que a chamada terminou, Conrad convocou Catherine Mercer. A advogada de cabelo platinado ouviu atentamente enquanto ele resumia as descobertas de Corbin e depois acenou com uma determinação silenciosa. "Vou preparar tudo", disse ela. "Os documentos, as testemunhas, as provas. Não só manteremos a Maureen longe dele, como garantiremos que ele nunca mais toque noutra criança." Catherine começou a trabalhar sem pausa, montando um processo legal que se transformou num ficheiro de 400 páginas. A verdadeira batalha estava prestes a começar, mas Douglas Pratt não era o tipo de homem que se sentava em silêncio e esperava pela morte. Quando as notícias se espalharam por Sacramento de que Maureen estava a ser protegida por uma família rica no Nevada, quando a investigação silenciosa de Corbin Drake começou a agitar a superfície calma da sua vida cuidadosamente construída, Pratt percebeu que precisava de agir. E ele agiu de uma forma que ninguém esperava. Ele contratou um advogado, não o tipo de defensor público que o Estado designa para casos difíceis, mas um advogado especializado em crises mediáticas, um homem conhecido por ajudar figuras desgraçadas a reverter a opinião pública. E ele contactou a imprensa. Uma semana depois de Catherine Mercer ter terminado de montar o seu processo de 400 páginas, Maureen estava sentada na sala de estar a ver as notícias quando o rosto de Douglas Pratt apareceu no ecrã. O seu corpo congelou como se um fantasma do passado tivesse atravessado a televisão e entrado na sala. Pratt sentou-se no sofá de um programa de entrevistas matinal, os seus olhos vermelhos como se tivesse estado a chorar, a sua voz a tremer de emoção. Ele parecia um pai enlutado, uma vítima de circunstâncias cruéis, um homem bom injustiçado pelo destino. "Eu só quero que a minha filha volte para casa em segurança", disse ele para a câmara, a sua voz a quebrar. "A Maureen é tudo o que eu tenho. Eu criei-a desde os 12 anos. Amei-a como se fosse minha própria filha. E agora aquele homem, aquele criminoso perigoso, está a retê-la. Ele está a manipular a mente dela." Ele fez uma pausa, levantando a mão para limpar os olhos num gesto tão perfeitamente medido que poderia ter sido ensaiado. "A Maureen é uma criança vulnerável. Ela sofreu um trauma. Ela precisa de voltar para casa para receber tratamento, para ser amada, não para ser explorada por um chefe da máfia para qualquer propósito sombrio que ele possa ter." A transmissão voltou para o repórter no estúdio, a ler a manchete a rolar na parte inferior do ecrã. "Notório chefe da máfia rapta adolescente vulnerável. Maureen Holloway é vítima do crime organizado." Maureen sentiu o ar sair dos seus pulmões. Ela olhou para o rosto de Pratt na televisão. O mesmo rosto que ela tinha visto torcido de raiva bêbada. O mesmo rosto que tinha olhado para ela quando ela estava encolhida no chão, e a agarrar as suas costelas doridas. E agora aquele rosto estava a representar o luto perante milhões de espectadores. "Eles estão a fazê-lo de vítima", sussurrou ela, a sua voz a tremer. "Estão a fazer do Conrad o vilão." Weston entrou na sala naquele momento, quando viu o que estava no ecrã. O seu rosto perdeu a cor. Ele desligou a televisão imediatamente e virou-se para Maureen. Mas ela já se tinha levantado, a tremer incontrolavelmente. A situação piorou a cada dia que passava. Os meios de comunicação apressaram-se a cobrir a história, mas a perspectiva tinha mudado completamente. Em vez da rapariga heróica que não desistiu, Maureen era agora descrita como uma adolescente frágil a ser manipulada pelo crime organizado. Em vez de um pai a salvar o seu filho, Conrad era retratado como um chefe da máfia a raptar uma menor. As hashtags Salvem a Maureen começaram a espalhar-se pelas redes sociais, mas as vozes que a usavam acreditavam que a estavam a salvar de Conrad, não de Pratt. A pressão chegou de todas as direções. A polícia exigiu mandados de busca adicionais. Os parceiros de negócios legítimos de Conrad começaram a preocupar-se e a retirar o seu apoio.
Os investimentos foram congelados. A reputação da família Ashford nunca tinha sofrido danos como este antes. Uma noite, Marion caminhou silenciosamente até o escritório de Conrad. Ela ficou na porta, magra e a tremer na camisa de noite que Weston lhe tinha comprado, parecendo um pequeno fantasma dentro da vasta sala. Eu devia ir-me embora, disse ela, a sua voz. Estou a destruir tudo o que construíste. Eu não valho a pena. Conrad levantou a cabeça dos papéis espalhados pela sua secretária e o olhar nos seus olhos parou às suas palavras. Não, interrompeu ele, a sua voz a tremer de uma forma que ela nunca tinha ouvido antes. Nunca digas que não vales a pena. Ele levantou-se e caminhou na sua direção. E pela primeira vez desde que o conheceu, Marion viu a autoridade calma deixar o seu rosto. Os seus olhos cinzentos já não pareciam aço frio. Eles ardiam com algo feroz e vivo. No meu mundo, quando reclamas alguém como o teu, não o abandonas, disse ele, cada palavra pesada como pedra. Nunca. Eu não consegui proteger a minha esposa. Não vou falhar novamente. Marion ficou ali a olhar para o homem mais poderoso que já conhecera. Um homem temido em todo o submundo, e ela viu nos seus olhos a dor de alguém que uma vez tinha perdido tudo, e jurado nunca mais deixar acontecer. Ela não chorou. Já tinha chorado demasiado na sua vida. Em vez disso, ela deu um passo à frente e agarrou a manga do seu casaco de fato, a sua pequena mão a agarrar o tecido caro, como se fosse a única tábua de salvação que lhe restava. Os seus olhos diziam tudo o que ela não conseguia encontrar palavras para expressar. Conrad colocou a mão no seu ombro, a sua grande palma quente e firme. Vamos lutar, disse ele calmamente, a sua compostura a regressar. Juntos, até ao fim. Um momento depois, ele chamou Catherine Mercer ao escritório. Quando a advogada de cabelo platinado entrou na sala, Conrad já estava sentado atrás da sua secretária novamente. O aço frio tinha regressado aos seus olhos cinzentos, mas agora carregava uma nova determinação. Muda a estratégia, disse ele brevemente. Já não estamos a defender, atacamos. Está na hora de o mundo ver quem Douglas Pratt realmente é. Naquela noite, Marion não conseguiu dormir. Ela ficou na cama a olhar para o teto, a sua mente a girar com imagens da transmissão de notícias com o rosto cuidadosamente ensaiado de Pratt, com o medo de que tudo pudesse desmoronar e ela fosse arrastada de volta para o inferno. Por volta das 2 da manhã, ela desistiu de tentar dormir. Sentou-se e caminhou até a janela, a olhar para o jardim escuro lá fora. Uma fina lua crescente lançava raios de prata tênue sobre o relvado perfeitamente aparado. Ela estava prestes a voltar para a cama quando o instinto de sobrevivência afiado por 10 longos anos de repente se agitou na sua mente. Algo estava errado. Marion estreitou os olhos e estudou a escuridão. No início não viu nada. Depois notou. Uma figura a mover-se ao longo da parede leste, onde as luzes de segurança não chegavam. Depois outra e uma terceira. Moviam-se rapidamente, silenciosamente, profissionalmente e definitivamente não eram os guardas de segurança da propriedade Ashford. Marion não entrou em pânico. Ela não gritou. Em vez disso, afastou-se silenciosamente da janela e caminhou até ao painel do intercomunicador montado na parede, aquele que lhe tinham mostrado como usar quando chegou. Ela pressionou o botão que ligava à sala de segurança, a sua voz baixa, mas clara. Jet, alguém está a escalar a parede leste. 3 homens não são nossos. A resposta de Jet veio com uma velocidade espantosa. Em segundos, um alarme silencioso espalhou-se pela casa, do tipo que alertava a segurança sem avisar os intrusos. Marion olhou novamente pela janela e viu formas escuras da equipa de segurança de Ashford a moverem-se pelo jardim, a cercar os invasores de todas as direções. O confronto foi rápido e estranhamente silencioso. Não houve tiros, apenas os sons abafados de corpos a lutar na escuridão. Quando as luzes do jardim finalmente se acenderam, Marion viu 2 dos intrusos a fugirem de volta pela parede, enquanto o terceiro estava preso ao chão por 3 dos homens de Jet. Conrad apareceu no jardim menos de 5 minutos depois. Ele usava um roupão escuro sobre a sua roupa de dormir, mas os seus olhos estavam afiados e alerta como se fosse meio-dia. Ele olhou para o intruso capturado, acenou uma vez para Jet, e os 2 desapareceram numa sala na cave onde Marion nunca tinha sido autorizada a ir. Ela não sabia o que aconteceu naquela sala, e não queria saber. Cerca de 1 hora depois, Conrad voltou para a sala de estar principal, onde Marion e Weston
estavam sentados juntos. Nenhum deles tinha conseguido dormir novamente depois do que acabara de acontecer. O rosto de Conrad não mostrava emoção, mas Marin podia ver o fogo silencioso a arder por trás dos seus olhos cinzentos. A família Vance, disse ele simplesmente, enquanto Jet entrava na sala atrás dele. Eles estavam a planear raptar a rapariga e usá-la como refém para me forçar a render. Weston murmurou uma praga em voz baixa, as suas mãos a apertarem-se em punhos. Mas Conrad não estava a olhar para o seu filho. Ele estava a olhar diretamente para Marin, e havia algo no seu olhar que ela nunca esperara ver. Respeito! Salvaste-nos, disse ele lentamente, a sua voz carregando uma nota que soava quase como espanto. Outra vez? Marin abanou a cabeça sem jeito. Eu só notei que algo estava errado. Conrad sorriu, um dos raros sorrisos que ela já tinha visto dele. Tens bons instintos, pequena. Talvez instintos que são demasiado bons. Weston levantou-se do seu lugar e ficou ao lado do seu pai. A sua expressão mais séria do que Marin alguma vez tinha visto antes. Pai, ela já não é apenas a rapariga que me salvou, disse ele firmemente. Ela é família. Os nossos inimigos já perceberam isso. Está na hora de o tornarmos oficial. Conrad acenou uma vez e virou-se para Jet. Envia uma mensagem a Preston Vance, ordenou ele, a sua voz fria como gelo. A rapariga é intocável. Qualquer um que lhe ponha a mão em cima responde diretamente a mim. E se ele não ouvir? Perguntou Jet. Então teremos uma conversa diferente, respondeu Conrad, o peso de uma ameaça pesado no seu tom. Depois de tratarmos do Pratt, ele virou-se para os dois jovens de pé à sua frente, o seu filho, que ele criara durante 21 anos, e a rapariga de 17 anos que o destino trouxera para a sua família apenas algumas semanas antes. Ambos carregavam feridas um pelo outro. Ambos tinham provado a sua lealdade. Então tornamo-lo oficial, disse Conrad, a sua voz carregando a finalidade de um homem que tinha tomado uma decisão irreversível. Em tribunal, de uma vez por todas, o tribunal estava lotado na manhã em que a audiência começou. Repórteres amontoavam-se nas filas de trás, câmaras e equipamento de vídeo proibidos, mas cadernos a transbordar de caligrafia apressada. O público tinha seguido este caso durante semanas, desde a história da rapariga que não desistiu até as acusações sobre um chefe da máfia a raptar uma criança vulnerável. E agora tinham vindo para ouvir a verdade com os seus próprios ouvidos. Douglas Pratt sentou-se na mesa do réu ao lado do seu advogado, um homem de meia idade num fato cinzento, cuja confiança beirava a arrogância. Pratt tinha se preparado cuidadosamente para este dia. Ele usava um fato azul marinho conservador, uma gravata às riscas modesta, o cabelo bem penteado. Ele parecia em tudo a imagem de um cidadão respeitável. Um pai de acolhimento dedicado, falsamente acusado. O sorriso confiante nos seus lábios até se alargou quando ele olhou para o outro lado do tribunal, para onde Marin estava sentada entre Conrad e Weston. Catherine Mercer levantou-se do seu lugar e caminhou em direção ao pódio, carregando um ficheiro grosso nas mãos. Ela pousou-o com um som firme que ecoou pelo tribunal silencioso. Meritíssimo, começou ela, a sua voz clara e afiada como a lâmina de um cirurgião. Na minha posse está um ficheiro de 400 páginas de documentação que prova que Douglas Pratt não é o pai de acolhimento exemplar que ele afirma ser. Ele é um agressor de crianças sistemático que causou ferimentos a pelo menos 9 das 12 crianças que viveram sob o seu teto nos últimos 15 anos. Pratt continuou a sorrir, inclinando-se para o seu advogado para sussurrar algo como se estas acusações não fossem mais do que uma piada passageira. Mas esse sorriso começou a desvanecer-se quando a primeira testemunha foi chamada. Jenny Lawson subiu ao banco das testemunhas, magra e a tremer, mas com olhos que não vacilaram. Ela falou sobre os anos que passou na casa de Pratt, sobre as pancadas dadas em lugares onde ninguém podia ver, sobre as vezes que tentou contar aos assistentes sociais, mas ninguém acreditou nela. Ele fez-nos acreditar que ninguém nunca acreditaria em nós, disse Jenny, a sua voz a tremer, mas inabalável. Mas estou cansada de ficar em silêncio. Marin observou o rosto de Pratt enquanto Jenny falava, e viu o sorriso confiante começar a endurecer. A sua tez empalideceu ligeiramente quando Jenny descreveu em detalhe como ele a punia pelos mais pequenos erros. Como ele a trancava dentro de um armário durante horas a fio.
A seguir veio o Dr. Patterson, o médico que tinha tratado várias das crianças de acolhimento de Pratt ao longo dos anos. Ele apresentou registros médicos e apontou padrões de lesões que não correspondiam a acidentes comuns, fraturas em locais específicos, nódoas negras com formas distintas. Pratt começou a suar, a sua mão a tremer ligeiramente, enquanto rabiscava algo num pedaço de papel para o seu advogado. Depois, um dos vizinhos de Pratt subiu ao banco das testemunhas, confirmando os gritos ouvidos durante a noite durante anos que ninguém nunca tinha denunciado, porque presumiam que as crianças estavam simplesmente a ter pesadelos. Mas o golpe final veio quando Catherine tocou uma gravação de áudio tirada da câmara de segurança de um vizinho. O som encheu o tribunal silencioso. Os gritos de uma criança, o som de golpes a serem desferidos, a voz de Pratt a gritar ameaças que ninguém naquela sala poderia confundir. Quando a gravação terminou, o rosto de Pratt tinha ficado branco como papel. O suor escorria pela sua testa, e a mão que segurava a caneta tremia agora como uma folha apanhada numa tempestade. Catherine aproximou-se dele, os seus olhos frios como gelo. "Sr. Pratt", disse ela, a sua voz a ecoar pelo tribunal. "Pode explicar por que razão 9 das 12 crianças sob os seus cuidados foram hospitalizadas devido a acidentes?" Pratt lambeu os lábios, os seus olhos a dardejarem como um animal encurralado. "São crianças desajeitadas", gaguejou ele. "Acidentes acontecem." Catherine inclinou ligeiramente a cabeça, a sua expressão impassível. "Acidentes ou um padrão?" "Sr. Pratt." E foi aí que Pratt desmoronou. Ele saltou de pé, o rosto vermelho, as veias a saltarem no pescoço. "Aquela rapariga é uma mentirosa!" gritou ele, apontando um dedo trêmulo para Maureen. "Ela sempre causa problemas. Eu só estava a tentar ajudá-la. Eu sou um bom pai." O juiz Holt bateu com o martelo, o som a estalar pela sala como um trovão. "Sr. Pratt, sente-se imediatamente." Mas Pratt não ouviu. Ele continuou a gritar, a máscara do cidadão respeitável completamente estilhaçada, revelando o monstro por baixo. O seu advogado tentou puxá-lo de volta para a sua cadeira, mas foi inútil. O juiz Holt bateu com o martelo novamente e sinalizou aos oficiais do tribunal. Com base nas provas apresentadas e no comportamento do réu, o tribunal ordena a prisão imediata de Douglas Pratt sob as acusações de abuso infantil, confinamento ilegal e engano ao tribunal. 2 oficiais avançaram e algemaram Pratt enquanto ele continuava a gritar, ainda a apontar para Maureen, ainda a insistir na sua inocência. Enquanto o arrastavam pelo corredor entre as filas de bancos, Maureen levantou-se. Ela não pretendia, mas as suas pernas levaram-na a ficar de pé, sem pensar. Pratt parou por um momento, e os seus olhos encontraram os dela, e nesse instante, toda a réstia de medo que ela alguma vez sentira por ele simplesmente desapareceu. Ela olhou diretamente nos olhos do homem que tinha transformado a sua infância num pesadelo vivo, e não tremeu. Não sentiu medo. O que sentiu, em vez disso, foi uma calma estranha, a paz tranquila de alguém que finalmente se tinha tornado livre. Pratt foi levado, os seus gritos a ecoarem pelo corredor até as portas se fecharem atrás dele. Mas a audiência não tinha terminado. O juiz Hall olhou para os documentos à sua frente, depois levantou os olhos para Maureen. "Com o Sr. Pratt agora sob custódia, o tribunal deve determinar o futuro de Maureen Holloway." Ele disse. "Para onde irá a rapariga?" Patricia Dunn levantou-se e endireitou o casaco cinzento do seu fato e caminhou em direção ao pódio com a confiança tranquila de alguém que tinha desempenhado este dever milhares de vezes. "Meritíssimo", começou ela, a sua voz carregando a firme segurança da autoridade profissional. "Embora o Sr. Pratt tenha sido agora colocado sob custódia, o Departamento de Serviços de Proteção à Criança ainda recomenda que Maureen Holloway seja colocada numa instituição de cuidados especializados até atingir a idade de 18 anos. Maureen sentiu o seu coração afundar no peito. Ela olhou para Patrícia, a mulher a continuar a sua declaração com um rosto que não mostrava o menor traço de emoção. "A razão é clara", continuou Patrícia. "O Sr. Conrad Ashford, o homem que atualmente presta cuidados temporários à rapariga, tem um passado questionável e associações com atividades comerciais que não podem ser totalmente verificadas. Não é um tutor adequado para uma jovem vulnerável como a Maureen." Um murmúrio percorreu o tribunal. Maureen olhou para Conrad,
e viu que o seu rosto permanecia calmo como pedra. No entanto, ela conhecia a tempestade silenciosa que ardia sob aquela quietude. Ela fala de um passado questionável, sem mencionar que a rapariga quase morreu a salvar o meu filho, disse Catherine Mercer ao levantar-se em objeção, a sua voz fria e afiada. Nem menciona que o Sr. Ashford lhe forneceu o melhor tratamento médico, um lar seguro e os cuidados que o sistema que ela representa falhou em dar-lhe durante 10 anos. O juiz Hall levantou uma mão para o silenciar a ambos. A sala ficou em silêncio, e ele olhou para os documentos à sua frente por um longo momento. Depois, ele levantou o olhar e pousou-o em Marine. Antes de tomar uma decisão, disse ele, a sua voz profunda com o peso de um homem que tinha ouvido demasiadas histórias dentro deste tribunal. Gostaria de ouvir a própria Marine. Criança, há algo que gostarias de dizer? Marine congelou onde estava sentada. Em 17 anos de vida, ninguém nunca lhe tinha perguntado o que ela queria. Ninguém nunca se tinha importado com a sua opinião. Ela não tinha sido mais do que um número dentro de um sistema, uma folha de papel numa pilha de ficheiros. Uma criança passada de um lugar para outro como um objeto indesejado. E agora, pela primeira vez, um juiz estava a perguntar-lhe o que ela desejava dizer. Ela olhou para Conrad e viu-o dar um pequeno aceno de encorajamento. Olhou para Weston e viu-o a sorrir para ela com total fé. Então ela levantou-se. As suas pernas tremiam, mas os seus passos permaneceram firmes enquanto caminhava em direção ao banco das testemunhas. Ela ficou ali, uma rapariga magra de 17 anos num vestido simples, a enfrentar um tribunal inteiro cheio de olhos a observá-la. Ela respirou fundo e começou a falar. Eu vivi dentro do sistema durante 10 anos. A sua voz era baixa, mas clara. 7 casas de acolhimento diferentes. E nenhuma pessoa, nenhuma única, alguma vez perguntou o que eu queria. Ela fez uma pausa, engolindo em seco, e depois continuou. Aprendi que os adultos só queriam dinheiro, controlo, poder. Eles queriam tudo, exceto a mim. Eu era apenas uma forma de eles receberem um pagamento mensal. Eu era apenas um nome dentro de um ficheiro para que eles pudessem preencher os seus relatórios. A sua voz endureceu ligeiramente, carregando o peso de 10 anos de abandono. Aprendi a tornar-me invisível porque ser vista significava ser magoada. Porque cada vez que alguém me notava, encontravam uma maneira de me usar ou de me quebrar. Então eu desapareci, tornei-me um fantasma. Ela virou-se e olhou para Conrad, os seus olhos castanhos escuros a encontrarem os dele, cinzentos. E então eu conheci-o. A sua voz suavizou-se enquanto dizia as palavras. Ele não perguntou o que eu lhe podia dar. Ele perguntou o que eu precisava. O tribunal caiu em completo silêncio. Nem um sussurro, nem o mais leve ruído. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha uma mesa onde me podia sentar e comer, continuou Marine, a sua voz a começar a tremer. Eu tinha uma cama que me pertencia, não uma da qual eu pudesse ser expulsa a qualquer momento. Alguém perguntou como tinha sido o meu dia. Alguém se importou quando eu estava doente. Alguém olhou para mim como se eu importasse. Lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas, mas ela não parou de falar. Eu sei que ele não é perfeito. Eu sei o que as pessoas dizem sobre ele. Mas ele deu-me algo que o sistema nunca pôde dar. Uma família. Ela olhou diretamente nos olhos do juiz Holt, a sua voz a quebrar, mas firme de convicção. Então, se o tribunal pergunta para onde eu quero ir, ela fez uma pausa, as lágrimas a correrem livremente, mas o seu olhar inabalável. Eu quero ir para casa com ele. O tribunal mergulhou em silêncio absoluto. Mesmo Patricia Dunn, que tinha preparado dezenas de argumentos para contrariar este momento, não conseguiu falar. Ela simplesmente ficou sentada, a sua boca ligeiramente aberta, incapaz de encontrar uma única palavra para responder ao que a rapariga acabara de dizer. Marine virou a cabeça para Conrad e viu algo que nunca imaginara que testemunharia. Os seus olhos cinzentos, frios como aço e temidos em todo o submundo, estavam vermelhos de emoção. Nenhuma lágrima caiu, mas elas estavam lá, a brilhar sob as luzes do tribunal. Pela primeira vez em muitos anos, Conrad Ashford permitiu que alguém visse a sua vulnerabilidade. O juiz Holt observou Marine por um longo momento antes de acenar lentamente com a cabeça. Obrigado, criança, disse ele, a sua voz mais gentil do que ela a tinha ouvido antes. Ele bateu o martelo uma vez contra a bancada.
O tribunal fará uma pausa de 30 minutos antes de proferir a sua decisão final. Os 30 minutos de espera tornaram-se os 30 minutos mais longos da vida de Maureen. Ela sentou-se num banco de madeira duro no corredor do tribunal. Os seus pés nem sequer tocavam no chão. Os seus dedos entrelaçados e apertados com tanta força que os nós ficaram pálidos. O seu coração batia tão rápido que ela o podia ouvir dentro dos seus ouvidos. Cada pulsação soava como uma contagem decrescente para a decisão que determinaria o resto da sua vida. Conrad sentou-se ao seu lado, o seu ombro a tocar levemente o dela. Ele não disse nada. Não tentou confortá-la com promessas que poderiam não se concretizar. No entanto, a sua presença por si só era suficiente. Ela podia sentir o calor do seu corpo ao seu lado, sentir a sua firmeza como uma rocha firme no meio de uma tempestade. E essa força silenciosa impediu-a de desmoronar. Weston sentou-se do outro lado dela. E de repente ele estendeu a mão e pegou na sua mão fria. "Não importa o que aconteça", disse ele suavemente, a sua voz calma e certa. "Serás sempre a minha irmã." Maureen olhou para ele, o jovem com os olhos azuis cuja mão ela tinha segurado nos destroços apenas algumas semanas antes, e ela apertou a sua mão. A campainha tocou, sinalizando que a sessão do tribunal seria retomada. Maureen levantou-se com as pernas a tremer e voltou para o tribunal entre Conrad e Weston. Os dois homens que já se tinham tornado a sua família, mesmo que a lei ainda não o tivesse reconhecido. O juiz Hall entrou, o seu rosto indecifrável. Ele sentou-se, ajustou os óculos e olhou para os documentos à sua frente. O tribunal caiu em completo silêncio. Nenhuma respiração se ouvia. "Num assunto relativo a Maureen Holloway", começou ele, a sua voz a ecoar suavemente pela câmara silenciosa. "O tribunal rejeita o pedido de colocar a criança numa instituição de cuidados do Estado." Maureen ouviu um suspiro silencioso de alívio algures atrás dela, talvez de Weston. Ela sentiu um pequeno peso levantar-se do seu peito, mas apenas ligeiramente. Ela sabia que ainda havia mais por vir. No entanto, continuou o juiz Hall, e a única palavra apertou o coração de Maureen mais uma vez. "O tribunal não pode conceder a guarda total ao Sr. Ashford neste momento." Parecia que alguém tinha dado um soco no estômago de Maureen. Ela agarrou a mão de Conrad com tanta força que podia sentir o osso sob a sua pele. Não podia acabar assim. Depois de tudo o que tinham suportado, depois de tudo o que ela acabara de dizer, eles ainda a levariam para longe da única família que ela alguma vez conhecera? Em vez disso, o juiz Holt continuou. E havia algo diferente no seu tom agora, quase mais caloroso. O tribunal recebeu uma petição separada. Uma petição de adoção submetida pelo Sr. Conrad Ashford, apresentada há 3 semanas. Maureen virou-se para Conrad, os seus olhos arregalados de choque. Uma petição de adoção há 3 semanas. Isso significava que ele a tinha apresentado enquanto ela ainda estava na cama do hospital, enquanto ainda estava a recuperar das suas queimaduras. Enquanto ela ainda não era mais do que uma rapariga fugitiva sem abrigo de quem ele não tinha obrigação de cuidar, Conrad olhou para ela e, pela primeira vez desde que o conhecia, ela viu-o sorrir. Não o sorriso fraco e educado que ela tinha visto antes. Não o sorriso distante da cortesia social, mas um sorriso real, quente e sincero, a iluminar os olhos cinzentos que eram geralmente tão frios, com base nas provas do compromisso do Sr. Ashford. O juiz Holt continuou, a sua voz carregando uma nota silenciosa de aprovação, incluindo avaliações psicológicas, mostrando uma melhoria significativa no bem-estar de Maureen durante o seu tempo sob os seus cuidados e, mais importante, o testemunho da própria Maureen. O tribunal aprova a petição de adoção com efeito imediato. O tribunal explodiu. Aplausos irromperam de todos os cantos. Havia sons de riso e o som inconfundível de pessoas a chorar. Maureen ficou paralisada no lugar, incapaz de se mover, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Parecia um sonho, como se estivesse a flutuar dentro de uma realidade demasiado impossível para ser real. Weston foi o primeiro a abraçá-la. Ele envolveu os seus braços à volta dos seus ombros e puxou-a para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. "Bem-vinda à família, irmãzinha", ele sussurrou ao seu ouvido. "Agora é oficial." Então Conrad levantou-se e aproximou-se dela. Ele não a abraçou como Weston tinha feito.
Isso não era algo em que ele fosse habilidoso, e Marin compreendia isso. Em vez disso, ele colocou a sua mão gentilmente no seu ombro, a sua grande palma quente e firme, e olhou nos seus olhos com uma expressão que ela nunca tinha visto de nenhum adulto em toda a sua vida, o olhar de um pai a olhar para a sua filha. "Vem para casa, filha", disse ele baixinho, a sua voz profunda e a tremer. E Marin chorou. Essas não eram lágrimas de medo, não eram lágrimas de dor, não eram lágrimas de desespero. Eram as lágrimas de alguém que finalmente tinha encontrado um lar. A família Ashford saiu do tribunal junta sob o sol brilhante do Nevada. Conrad à esquerda, Weston à direita e Marin entre eles. Já não era uma rapariga fugitiva sem lugar a que pertencer. Já não era um fantasma a vaguear pela autoestrada. Ela era Marin Ashford e estava a ir para casa. 3 anos depois, a autoestrada do Nevada ainda ardia sob o sol feroz de verão. O mesmo trecho da Interestadual 15, o mesmo deserto de Mojave interminável a espalhar-se em direção ao horizonte. As mesmas ondas de calor a subirem do asfalto como fogo invisível. No entanto, algo na caravana que se movia pela autoestrada naquele dia era diferente. Os familiares Escalades pretos ainda estavam lá. O luxuoso Mercedes Maybach ainda deslizava silenciosamente entre eles, mas a liderar a caravana agora estava um Porsche Cayenne vermelho cereja, a brilhar intensamente entre os veículos pretos como uma chama na noite. Ao volante daquele Porsche estava Marin Ashford, com 20 anos. Ela já não era a rapariga magra com uma camisola com capuz cinzenta e rasgada que uma vez estivera a tremer nesta estrada 3 anos antes. O seu cabelo castanho agora brilhava com saúde e tinha sido cuidadosamente aparado. Os seus olhos escuros já não carregavam a tensão cansada de um animal selvagem. Em vez disso, brilhavam com a confiança calma de uma jovem que sabia exatamente quem era e a que lugar pertencia. As cicatrizes nas suas costas permaneciam, lembranças permanentes do fogo que uma vez quase a consumira. No entanto, para Marin, já não eram símbolos de dor. Eram a prova do dia em que ela encontrou uma família. Ela estava agora no seu 2º ano da faculdade a estudar psicologia. Queria ajudar crianças como ela. E as esquecidas, abandonadas pelo sistema. Os fantasmas invisíveis que ninguém se importava o suficiente para ver. Weston estava sentado no banco do passageiro ao seu lado. Ele era agora o diretor executivo da empresa da família. O lado legal do Império Ashford. Ele estava a rir de alguma coisa, a provocar Marin como sempre fazia, a chamar-lhe irmãzinha e a brincar que ela conduzia mais rápido do que o pai alguma vez tinha conduzido. Atrás deles, dentro do Maybach preto, Conrad Ashford estava sentado em silêncio, a observar o Porsche vermelho à frente. Jet estava sentado ao seu lado. Nenhum deles falou, mas os seus olhos seguiam a jovem a conduzir à frente como se ela fosse o tesouro mais precioso que a família possuía, porque, na verdade, ela era. "Ouviste alguma coisa sobre o Preston Vance ultimamente?" perguntou Weston casualmente, como se estivesse a comentar o tempo. "Ouvi dizer que ele tem estado muito calado ultimamente." Marin sorriu ligeiramente, os seus olhos ainda fixos na estrada à frente. O pai enviou-lhe uma mensagem que ele não podia ignorar. Weston soltou uma gargalhada suave. "A família Ashford nunca esquece, e nunca perdoamos." Ele aprendeu essa lição da maneira mais difícil. "O que lhe aconteceu?" perguntou Marin, embora já suspeitasse da resposta. Weston encolheu os ombros, a sua expressão carregando uma estranha mistura de orgulho e perigo. "Digamos apenas que o pai deixou bem claro que tocar na sua família traria consequências. Vance decidiu que a paz era mais lucrativa do que a guerra, pelo menos por agora." Marin acenou e não fez mais perguntas. Ela vivia neste mundo há tempo suficiente para entender que alguns detalhes eram melhores deixados por saber. A caravana continuou em frente até Marin, perceber que estavam a aproximar-se do local onde o acidente tinha acontecido. Ela abrandou ligeiramente o carro, os seus olhos a demorarem-se no trecho de estrada reparado onde, 3 anos antes, a sua vida tinha mudado para sempre. "Estás bem?" perguntou Weston baixinho, notando a mudança no seu humor. Marin acenou. "Estou bem", disse ela. "Estava só a pensar numa coisa. E se eu tivesse fugido naquele dia?" Weston ficou em silêncio por um momento, antes de responder num tom sério. "Então eu teria morrido, e o pai teria perdido tudo." Marin olhou para ele e depois sorriu, o sorriso brilhante de alguém que tinha descoberto o significado da sua própria vida. Ela pressionou o acelerador.
O Porsche rugiu para a frente, deixando o local do acidente para trás e levando o passado consigo. Ainda bem que não sei desistir, disse ela. Weston riu-se alto. O vento entrou pela janela aberta, levantando o cabelo de Maureen, e naquele momento ela sentiu-se mais livre do que alguma vez se sentira antes. As pessoas costumam dizer que o sangue é mais espesso que a água, mas o que aconteceu naquele dia na autoestrada do Nevada provou algo muito diferente. O sangue apenas te dá uma ligação biológica. A lealdade é o que verdadeiramente faz uma família. Ela tinha começado aquele dia como uma rapariga fugitiva sem nada a perder. Ela terminou aquele dia como uma filha com tudo para viver. Às vezes é preciso um império para lutar contra um sistema quebrado. Mas tudo o que é preciso para enfrentar a morte é uma rapariga corajosa. O nome dela é Maureen Ashford, e ela é a rapariga que se recusou a desistir. A história de Maureen deixa-nos uma lição poderosa sobre coragem, resiliência e, mais importante, o verdadeiro significado de família. A família nem sempre é definida por sangue partilhado. Às vezes, a família são as pessoas que escolhem ficar ao teu lado quando o mundo te vira as costas. As pessoas que lutam por ti quando já não tens forças para lutar por ti mesmo. Se esta história tocou o seu coração, por favor, tire um momento para gostar e partilhar este vídeo com as pessoas de quem gosta. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as histórias emocionantes que lhe trazemos todos os dias. Gostaríamos muito de saber o que pensa desta história. Já conheceu alguém como a Maureen na sua vida? Acredita que, por vezes, estranhos podem tornar-se família? Por favor, partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. Valorizamos sempre ouvir os sentimentos sinceros do fundo dos vossos corações. Finalmente, desejamos a todos que estão a ver este vídeo muita saúde, felicidade e paz na vossa vida diária. Obrigado por passarem este tempo conosco. Adeus. E esperamos vê-lo no próximo vídeo.